amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu vou louvar, vou adorar, ao encontrar com meu Deus. Na escola sabatina mais forte estarei com Deus. Na escola sabatina mais forte estarei com Deus. Todos pela escola sabatina, vamos dar as mãos. Todos pela escola sabatina, vamos cumprir a missão. Vamos cumprir a missão. A missão. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer porção dobrada do Espírito sobre nós, sobre nós. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo Pentecostes de novo, com o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita seja em dobro, em dobro.
Boa noite, amigos e amigas, que bom estarmos juntos para mais uma lição aqui nos Passos de Jesus. Esse é o projeto Lares de Esperança e a sua casa está aberta e nós já pedimos licença para entrar, para vivermos esses momentos maravilhosos. Nessa noite nós temos aqui o privilégio de ter em nossa companhia aqui o pastor Wagner Lins. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Ítalo. Boa noite, amigos que nos acompanham. Para nós é uma alegria poder estarmos aqui mais uma noite para estudarmos o tema número 4 do nosso estudo nos Passos de Jesus. Maravilha, já tivemos a lição de número 1, já tivemos a lição número 2, já falamos de compaixão, já falamos da palavra de Deus, já falamos de muitas coisas. Agora chegou a vez de falarmos sobre discipulado. Nos passos do discipulado, um chamado à missão. E agora a questão de relacionamento, agora, né? Aquelas perguntinhas, aquele quebra-gelo que todo dia a gente tem aqui. A pergunta: já percebeu que na sala de aula o aluno que ensina aos demais se sai bem nas provas? É verdade, pastor, verdade, amigos. Nós percebemos que sempre no ambiente ali, aqueles que se esforçam para ensinar, ajuda eles no aprendizado. Então, há um ditado popular que diz assim: a melhor forma de aprender é ensinando, porque para você ensinar, você precisa aprender. Eu já vi até uma frase que dizia assim: quem não sabe, ensina, né? Aí a pessoa vai pegando ali, vai desenvolvendo. Eu lembro que eu tive uma experiência dessa, pastor. A gente estava ali na sala e tinha que estar se preparando para uma prova de línguas bíblicas, né? No caso, eu acho que era o hebraico, e alguns colegas estavam com uma certa dificuldade. Eu disse: cara, vamos lá que a gente vai passar, vou ensinar vocês, vou ajudar vocês. E a gente ia lá, e à medida que ia passando, ia revisando, ia repetindo, ia aprendendo, ia desenvolvendo, daqui a pouco já fazia parte da gente, e o resultado foi que de fato desenvolveu bem, aprendi um pouquinho mais, digamos, dessa matéria, né? Mas, pastor, no meio a essas coisas tem alguns que a gente sente medo mesmo de fazer. Por exemplo, aqui na segunda pergunta faz a gente pensar um pouco nisso. Você já encarou um desafio em que a princípio não queria participar por medo ou sentimento de despreparo, mas ao final percebeu que os resultados foram inesquecíveis e valiosos? Olha só, eu queria relatar aqui um momento marcante na minha vida, mas é uma ação bem simples. Eu me lembro a primeira vez que eu dirigi um carro. Vixe, né? Rapaz, quem ficou na frente, hein? Ninguém me ensinou a dirigir, eu aprendi vendo as pessoas dirigirem. E meu pai via que eu estava aprendendo a dirigir ali, que eu estava observando tudo, e um dia ele disponibilizou assim a chave do veículo para que eu levasse a minha irmã na escola. Então, assim, naquele momento eu tive aquele medo, não é? De como que eu iria realmente colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo na visualização. Pastor, só atrapalhando um pouquinho, eu acho que você está com essa dúvida também. Quem está com mais medo? Você que estava dirigindo ou a irmã que estava indo? Isso aí, só ela que pode responder. Mas assim, a experiência de colocar na prática aquilo que eu estava aprendendo vendo, foi uma sensação muito, muito legal, foi marcante na minha vida. E assim, terminou que hoje, para repassar essa informação, por exemplo, quando eu fui dar instruções para minha esposa como dirigir, eu dizia assim: minha filha, eu aprendi vendo, fique vendo eu dirigir. Então assim, eu entendi que essa poderia ser uma forma de reproduzir como eu aprendi, outras pessoas poderiam aprender também. Eu aprendi assim também, pastor. Eu ficava sentado ali naquela coisa do ônibus ali, né? Eu pequeno ia para a escola, minha mãe e minha avó me colocavam ali no ônibus, eu ia sentado do lado do motorista, não sei nem o nome daquele troço lá, mas eu ia sentado e ficava assim. E eu ficava olhando, ele pisou na embreagem agora, ele passou a marcha agora. E assim eu aprendi também. Só que minha primeira experiência, assim, pegando o carro sozinho, eu bati um Fusca num lixeiro. Não foi. Mas é interessante observarmos também, pastor Ítalo, que assim, não apenas a experiência de quem está aprendendo vendo, mas de quem está fazendo, que está ensinando fazendo. Sim. Então esse ensinar fazendo, ele também faz toda a diferença nesse processo de discipulado. Então você já está agora participando, já está entendendo um pouco como funciona a nossa vida, né? Às vezes a gente está ensinando por ações, não só por palavras. E nós vamos abrir a Bíblia agora, você já vai pegando sua Bíblia, já pega sua caneta, você já sabe que a minha sempre está aqui, até estou com outra hoje, né? Mas aí você já pega sua caneta, já vai preparando tudo aí, porque nós vamos abrir a palavra agora e vamos extrair lições agora nos passos do discipulado, um chamado à missão. O que é que a Bíblia tem para nos apresentar na lição de hoje? Já prepara o teu coração, nós vamos orar agora e à medida que nós terminarmos a oração, vamos partir para a Bíblia. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Querido Deus, nesse momento a tua palavra será aberta, iremos falar sobre discipulado e missão, que possamos compreender o que a tua palavra fala sobre esse tema e que ao final desse estudo possamos decidir ser verdadeiros discípulos de Cristo
seguindo os passos de Jesus. Amém, Jesus. Somos gratos por isso, em teu nome te agradecemos. Amém. Amém. Maravilha, então vamos abrir a Bíblia, vamos para o primeiro texto da Bíblia aqui que está em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Se você está com seu guia de estudo, eu vou lembrar você mais uma vez. Se você está aqui embaixo, já tem o texto bíblico. Agora, se você não tem aqui, 91368691 é o nosso número para você interagir com a gente, para falar, para participar. Ontem a interação foi bacana, muitas pessoas já interagiram conosco, já mandaram suas mensagens, já registraram seus comentários. Obrigado aos pastores, a cada lar de esperança que está aberto, que tem feito muita diferença compartilhando essas mensagens também, tá certo? Então, já prepara a tua Bíblia agora que nós vamos ler agora Mateus 28, verso 18 a 20. Pastor Wagner. O texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante, né? Esse é um texto assim que chama muita atenção, porque traz muita esperança para todos nós. Só que aqui tem uma pergunta, com base na leitura dessas palavras do Mestre, o que podemos imaginar sobre a necessidade de cada filho de Deus fazer um novo discípulo para o reino de Jesus? Pastor Ítalo e amigos, nós podemos perceber o seguinte: a proposta de Cristo em relação ao discipulado é que o discipulado não seja apenas restrito àqueles 12 homens que o seguiram, não seja apenas restrito aos judeus, dos quais Jesus fazia parte ali, mas que a proposta do discipulado e a oportunidade do discipulado é estendida a todas as pessoas que quiserem. Ser discípulo de Jesus é uma oportunidade estendida a todos que quiserem. Pastor, eu entendi. É uma oportunidade, é um privilégio que nós temos hoje de compartilhar essas boas novas, de levar a mensagem ao mundo. Mas por que será que Jesus pediu para que a gente fizesse novos discípulos? Pastor, nós podemos observar aqui, analisando o texto, que Jesus sabia dos desafios de ser discípulo. Ele sabia que quando ele subisse aos céus, iria ficar sobre os seus discípulos uma grande responsabilidade, mas ainda assim ele via no processo de discipulado uma forma de manter as pessoas ligadas a ele, manter as pessoas ligadas ao Evangelho, manter as pessoas na prática da oração. Então ele sabia que, fazendo discípulos, aqueles que estavam empenhados nessa causa fortaleceriam a sua fé, o seu conhecimento, e os novos conhecedores também iriam ter a oportunidade de fortalecer a sua fé e o conhecimento da palavra de Deus. Olha que interessante esse comentário que tem aqui abaixo do segundo ponto aqui, diz assim, ó: evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus e a sua palavra. Para crescer espiritualmente, todo discípulo deve diariamente estudar a Bíblia, orar e se esforçar para discipular pessoas nos caminhos de Cristo, seja pela oração, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas, ou morremos espiritualmente. Interessante isso aqui, né? Nós temos sim, de fato, um papel, nós temos uma responsabilidade para com os nossos amigos, para com a realidade que nós vivemos. Temos esse privilégio, como o senhor falou agora, e esse deve ser o nosso dia a dia, o nosso passo a passo, né? Se queremos andar nos passos do discipulado, precisamos viver essas dicas. Então aqui você já pegou alguma coisa, né? Ler a Bíblia, testemunhar, viver uma vida de oração. Você tem que pegar essas palavras. Se eu tivesse aí com você, eu estaria dizendo assim: anota. Você pega aqui no cantinho do estudo e vai colocando, porque à medida que você entender bem isso aqui, que você conseguir colocar escravado na tua mente e no teu coração, você vai conseguir viver isso com muito mais facilidade. Mas vamos avante ainda, porque o estudo está só começando, tá certo? Pastor Wagner, a gente sabe aqui que tem a história de um endemoniado aqui em Marcos 5, do verso 18 a 20. Você pode estar abrindo sua Bíblia aí, Marcos 5, 18 a 20. O que foi que Jesus recomendou após libertar aquele homem que estava preso por Satanás? Pastor Ítalo e amigos, é interessante observarmos que não apenas nessa história
do endemoniado de Marcos capítulo 5, 18 a 20, como as demais histórias que nós vamos abordar aqui, Jesus incentivou, orientou que aquele que receber a bênção, o privilégio, a libertação, a salvação e a cura, compartilhasse com outras pessoas. A gente fazendo uma relação disso com a salvação, eu posso dizer o seguinte: a salvação é um privilégio tão grande que não devemos ser egoístas de termos esse privilégio apenas para nós. Nós devemos compartilhar isso com todas as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos queridos, com as pessoas mais próximas, com todos que estiverem ao nosso raio de alcance. Então foi isso que Cristo pediu para que ele fizesse, que ele voltasse e contasse para as pessoas que ele era endemoniado, que Jesus o curou e que ele teve salvação em Cristo e que essa salvação poderia ser oferecida para outros. É interessante que muitas vezes nós estamos felizes por conhecer a Cristo, dizemos, não, eu gosto de Jesus, eu estou feliz porque eu estou na igreja, e que alegria que eu sinto, eu era assim, eu era assado, mas agora eu estou com Cristo, eu sou nova criatura, e nós somos felizes por isso, só que muitas vezes, vou falar baixinho, tá? Temos vergonha de compartilhar isso. Não, eu estou feliz porque eu conheci Jesus. Então você não acha que alguém poderia ficar feliz também? Então você tem que ir lá falar. E aqui a gente vai vendo na Bíblia que a história, esse contexto, ele vai se repetindo, porque as pessoas que à medida que conheciam, que se sentiam livres, que viviam uma vida diferenciada após aquele contato com Cristo, eles não conseguiam ficar calados. A gente vê um exemplo aqui na mulher samaritana de João 4, do verso 28 até o verso 30. Qual é a primeira atitude que aquela mulher tem ali ao se encontrar com Cristo? Pastor Ítalo e amigos, nós podemos perceber nessa história do encontro da mulher samaritana com Jesus que primeiro ela teve receio de dialogar com Jesus, achando ali que os judeus e os samaritanos não se misturavam. Depois ela percebeu que havia algo diferente em Jesus. Ela percebeu que Jesus estava preocupado com ela, com seu contexto familiar, com seu crescimento ali espiritual. Ela percebeu que em Jesus poderia ter a solução para os seus problemas, e ela ouviu de Jesus dizer: se você beber da água que eu ofereço, você nunca mais terá sede. E aquilo para ela trouxe uma satisfação tão grande. Eu costumo usar também uma outra expressão, que a salvação deve ser para nós um cálice que transborda. Então, o cálice que transborda, nós temos duas opções: ou perder aquilo que transbordou, ou compartilhar com outras pessoas. Então, a gente percebe que na história dessa mulher samaritana, quando ela sentiu a certeza da salvação, quando ela encontrou realmente em Jesus a salvação, ela não mediu esforços em voltar para a cidade e contar para todas as pessoas. Mas é interessante, pastor Ítalo e amigos, observarmos o seguinte, que ela não apenas contou para outras pessoas, ela trouxe as pessoas a Jesus. Rapaz, a mulher foi feroz. A mulher chegou lá e disse: não, vamos. Eu abri minha Bíblia assim, que essa é uma história que eu gosto muito. E aqui, se o senhor me permite, pastor, sim, aqui no verso 39, chega ao ponto de dizer assim: ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. A gente está falando de uma cidade, de um povo, sabe? E muitos pelo testemunho da mulher. Só que o detalhe que me chama muito a atenção é que ela estava em virtude do testemunho da mulher, que anunciara e tal. Só que o verso 42 diz assim: e dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente é o Salvador do mundo. Ou seja, as pessoas ouviram Jesus, a mulher falando ali, e à medida que ouviam a mulher falando, disseram: rapaz, eu tenho que conhecer esse negócio aí também. E aí eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que conhecer esse Jesus. Será que é assim mesmo? E foram lá e insistiram: fica com a gente e tal. Porque o que é que eles queriam? Eles queriam ter aquela experiência que aquela mulher teve, a ponto de voltarem para a mulher e dizerem: olha, já não é mais pelo que você falou, mas porque nós também ouvimos agora. Que privilégio, né, de você às vezes se sentir feliz pelo que Deus fez na tua vida, e às vezes você fala com tanto amor para as pessoas
que as pessoas param e dizem assim, rapaz, a gente consegue fazer isso com filme, com outra coisa, né? Rapaz, eu assisti um filme, que filme foi aquele que eu assisti? Você não deve ter tido uma experiência dessa. Rapaz, eu assisti aquilo, tu viu aquilo que aconteceu, tu viu aquele vídeo que tá rolando no céu, tu viu que aquela música lá, as pessoas, cara, que música é essa? Eu quero ouvir também, fica naquela coisa, deixa eu ouvir essa música, que música é essa? Que filme é esse? Tu tem esse filme? Deixa eu assistir esse filme. E a pessoa fica naquela ansiedade porque ela quer ter, ela quer viver aquela experiência, ela quer ter a alegria que você teve também. E aí a mulher mostra isso pra gente na prática. Nós percebemos que o impacto que Jesus trouxe na vida dela, a fé que ela demonstrou naquela salvação oferecida em Jesus, aquela água que ela iria beber e nunca mais teria sede, deu para ela autoridade no seu discurso. Lembra no começo do texto, quando Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu estou transpassando, eu estou reproduzindo essa autoridade, estou delegando essa autoridade para vocês irem e fazer também discípulos. E então ela vai com autoridade, ela vai com animosidade, ela vai com fé e consegue convencer as pessoas. E ela não apenas se contenta em falar, ela traz as pessoas para verem o Jesus que irá oferecer a água que eles nunca mais terão sede. Impressionante, pessoas que tiveram contato com Cristo e sentiram suas vidas transformadas e não conseguiram se aquietar. Ontem nós falamos um pouquinho de Pedro, quando estávamos falando de perdão aqui. E agora a questão traz para a gente o apóstolo Pedro, mais uma vez, baseado ali em João 21, do verso 15 a 17. Após ter negado a Cristo e então ter se reencontrado com o Senhor, qual foi a ordem recebida pelo Mestre, pastor? Pastor Ítalo e amigos, Jesus agora orienta Pedro, que já arrependido e já sentindo o perdão de Deus na sua vida, que ele agora deve exercer um ministério de cuidar das ovelhas. Então, Jesus sabia que o testemunho de Pedro iria influenciar muitas pessoas. E por isso ele disse, cuide das minhas ovelhas. Ele também já estava avisando nas entrelinhas ali que ele iria se ausentar fisicamente dessa terra. Então ele disse, Pedro, cuide das minhas ovelhas. A sua missão é compartilhar esse evangelho que salvou você, é compartilhar esse perdão e ajudar agora as ovelhas. Cuidar das ovelhas é discipulado, é missão. Eu já fiz minha parte aqui, eu já peguei minha lição, já coloquei aqui as respostas. À medida que a gente está estudando, você está escrevendo aí também, já vai participando do estudo, já vai tirando as suas dúvidas, porque esse momento é um momento importante. Eu gostaria de só abrir um parêntese aqui para fazer uma pergunta a você. Aí onde você está agora, ao seu lado, tem alguém que já tem essa alegria de conhecer Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Vira para ela e diz assim, você está feliz porque conheceu Jesus? Você está feliz porque sabe que Ele é um Deus que te ama? Pergunta a pessoa agora, pergunta. Qual foi a resposta que te deram? Você já teve essa resposta? Rapaz, a resposta foi tão bonita que eu senti até um clarão aqui em mim. Né? É só alegria. Mas você ainda pode encontrar outros exemplos na Bíblia. Pastor Wagner, Atos, no capítulo 9, do verso 15 a 18, o apóstolo Paulo, agora já falamos do endemoniado, já falamos da mulher samaritana, já falamos de Pedro. Cada um papel muito importante, com um impacto tremendo. Após ter sido um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, ter recebido a visita de Ananias e por ter sido batizado, quais foram as recomendações do mestre àquele novo homem? Pastor Ítalo e amigos, é interessante observarmos aqui a história do apóstolo Paulo, porque assim, ele sai de um extremo ao outro. Ele era a última pessoa que cria que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, ele se incomodava porque as pessoas criam que Jesus era o Filho de Deus. Ele perseguia, ele maltratava, ele desprezava. E assim, isso era conhecido de todas as pessoas, de todas as comunidades, todo mundo sabia. Aquele Saulo, ele é um perseguidor dos seguidores de Cristo. Ele odeia Cristo. E agora eu fico imaginando o encontro dele com Deus, quando ali Deus fala para ele assim, por que você me persegue? Eu fico imaginando ali o período que ele passou para a reflexão, sem ver, sem comer, sem dormir, e ali refletindo, né, realmente assim,
por que ele fazia aquilo. E eu acho que quando Jesus perguntou para ele assim, por que você me persegue? Ele deve ter se perguntado, mas por que eu faço isso mesmo? Por quê? Por que eu faço que isso? eu estou fazendo? Não é? Então assim, depois Deus deixa ele ali num período de reflexão. Eu acho isso muito importante, a gente analisar a palavra de Deus, a gente analisar a nossa vida e a gente refletir, pastor e amigos, sobre isso. E depois do período de reflexão, Deus ali, usando o profeta ali para procurá-lo, leva ele à sua sã consciência, leva ele à recuperação da saúde e agora diz assim, você vai ser um instrumento para levar o evangelho para os gentios, para os samaritanos, para todas as pessoas que você tiver alcance. E é interessante observarmos o seguinte, que Paulo, ele se torna tão grato por ter compreendido a palavra de Deus, se torna tão assíduo credor de Jesus, que ele coloca no seu coração um propósito: vou levar essa mensagem do evangélico salvífico de Cristo para todas as pessoas do planeta Terra. Ele acreditava que sozinho ia pregar o evangelho para o mundo inteiro. Ele tinha tanta alegria de pregar o evangelho que tudo o que ele fazia tinha como segundas intenções levar o evangelho de Cristo para as pessoas. Olha que interessante, eu não sei você aí, mas eu fico aqui, quando começa a falar de missão, discipulado, eu já fico assim, me segura, né? Porque a gente fica naquela agonia, porque você quer compartilhar o amor, você quer falar de Jesus, você quer viver essa experiência. Dois pensamentos aqui do livro Grande Conflito, um do livro Grande Conflito e o outro Serviço Cristão. O primeiro diz assim: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Pastor Wagner, quando a pessoa se sente, sabe, regenerada, uma nova criatura, rapaz, ninguém que segura essa criatura mesmo não. E é interessante observarmos, agora eu faço uma relação disso aqui com a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, e talvez ela não tinha nem habilidade nem autoridade para falar para as pessoas. O que ela fez foi lá e disse assim: venham ver ele. Escuta ele aqui que tu vai ver. Vamos lá vê-lo. Vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Então ela usou do pouco que ela tinha de motivação e não tanta influência, mas para trazer as pessoas para verem e ouvirem Jesus. Interessante. Segundo pensamento para a gente aqui, diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. É interessante observarmos, pastor Ítalo e amigos, que quando o evangelho alcança o ser humano pecador, quando ele se sente perdoado e se sente salvo, deve também brotar no coração dele um desejo de compartilhar. E isso não é um conselho nem uma recomendação divina, é um desejo do coração, é aquela vontade de contar para todas as pessoas. Eu costumo fazer a seguinte ilustração, pastor: quando a gente passa num comércio e a gente vê uma promoção de um equipamento eletrônico e sabe que tem poucas unidades e o valor está lá 70% de desconto, o que a gente faz? Você já compra a sua e já compartilha com todo mundo. Começa a ligar para todas as pessoas que você ama, dizendo assim: venham agora, quer que eu compre uma para você? Manda o dinheiro, vem cá, vou segurar uma para você, guarda aqui para meus queridos. Então é mais ou menos assim que o evangelho faz na vida das pessoas. Tem aquele impacto tão positivo que a pessoa sente naturalmente o desejo de compartilhar com todas as pessoas que ele ama, todos os seus queridos, todos aqueles que estão ali na sua linha de contato, ao seu redor. Sempre existe em meio ao nosso redor, em meio à nossa família, entre nossos amigos, alguém que tem essa fé fervorosa, sabe? Que tem essa paixão assim por Cristo, a ponto de dizer assim: rapaz, eu não consigo ficar calado, eu não consigo parar de pensar, eu preciso compartilhar desse amor. E faz desses momentos, desse pensamento, desse tipo de atitude, de desejo, uma meta para a sua vida. Pastor, existem muitas pessoas assim que a gente pode ver que de fato tem esse desejo de proclamar, de levar e vive essa vida de oração a ponto de orar, de buscar, de apresentar a pessoas esse evangelho, esse amor maravilhoso de Deus. É verdade, pastor. E assim, nós temos que considerar que para alguns não é fácil compartilhar do evangelho por achar que não tem um domínio da palavra, por achar que não tem um conhecimento suficiente. Só que assim, nós podemos criar alguns meios e algumas estratégias. Eu volto a lembrar da história da mulher samaritana. Talvez ela não pregou, ela simplesmente convenceu as pessoas a vir ouvir a pregação de Jesus. Já Paulo, que era eloquente,
pregador, estudioso da palavra, e ele pregava para as pessoas. Escrevia livro, carta. Fazia discípulos, abria igrejas, deixava jovens pastores tomando conta, prometia que fazia cartas prometendo que ia voltar, em alguns lugares conseguia voltar, em outros não conseguia voltar, mas assim, ele ia criando planos e estratégias para poder o evangelho ser compartilhado ali em todas as regiões onde ele poderia ter alcance. Mas pessoas mais simples, como a mulher samaritana, simplesmente levavam as pessoas para ouvir Jesus. E essa também é uma forma de discipular e de levar o evangelho para as pessoas. Maravilha! Então você que está acompanhando aí, que está já pensando assim, e agora? Como é que eu vou compartilhar? O que é que eu vou fazer? Você deve estar se perguntando, eu já tenho uma forma de ajudar você a pensar. Você lembra que no início aqui a gente estava conversando sobre os desafios, sobre aquilo que a gente tem que fazer, mas está com medo, acha que não é capaz. O pastor Wagner deu o exemplo dele dirigindo ali, contou a história de como ele aprendeu. Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida. De repente você diz assim, eu queria muito dar um estudo bíblico, eu queria muito levar a mensagem de Jesus, mas eu tenho medo, eu não sei, eu não me sinto capacitado. Vou convidar o pastor Wagner para fazer isso. Mas, de repente, se você começar a fazer esses estudos, à medida que você for aprendendo, você vai compartilhando com a pessoa, você vai enviando essas mensagens, você vai acabar decorando essas mensagens, os textos bíblicos, vai marcando na tua Bíblia, ele vai fazer parte da tua vida. E quando você menos esperar, o texto tal, a pergunta vem, você já sabe, porque você já está praticando. E para que isso, de fato, se concretize na tua vida, esse desejo, a gente tem alguns desafios para você, alguma missão para ser dada para esse povo. Pastor Wagner, o que é que a gente faz com esse povo agora que está assistindo? Como é que a gente pode ajudar eles a serem como aquele endemoniado que foi liberto, que fez grande diferença, a mulher samaritana, Pedro, Paulo e muitos outros? Eu me lembro que quando eu conheci o evangelho no ano de 1998, no ano seguinte, em 99, eu fui ser obreiro bíblico. Obreiro bíblico é um assistente que ajuda as pessoas nos estudos bíblicos e assim, por ter pouco conhecimento da Bíblia, eu tinha dificuldades e tinha medo de como eu ia fazer esse trabalho. Mas aí eu usei aquela metodologia que para ensinar, eu precisava primeiro aprender. Então assim, eu praticamente decorei todos esses versos bíblicos, eu sabia onde eles estavam alocados na Bíblia, eu sabia achá-los rapidamente e eu aprendi a explaná-los. Claro, algumas pessoas não têm tanta facilidade de assimilar as informações, de poder guardar ali, de poder contra-argumentar com elas. Mas a gente pode compartilhar algumas ideias, como por exemplo, nós estamos participando desse curso interativo online. Você pode compartilhar esses links com outros amigos. Sim. Que tal escolher 2 pessoas, como está aqui propondo na lição, escolher 2 pessoas e começar a orar por elas e dizer assim, olha, estou participando de um curso bíblico online todos os dias ali, 8 horas da noite, só meia horinha. Quer participar comigo? Vou te compartilhar o link. Então você pode orar e compartilhar o link para que a pessoa estuda. Isso talvez seja um meio de levar a pessoa a ouvir a pregação de Jesus. Sim. Então nós podemos usar nós podemos presentear as pessoas com livros, com estudo físico, um DVD. Nós podemos compartilhar vídeos, sermões. Então assim, essa também é uma forma de pregar, principalmente, pastor Ítalo e amigos, nesse contexto que nós estamos de isolamento social. Então talvez esse pode ser um mecanismo aí poderoso para a gente levar o evangelho para as pessoas. Olha, e pode ser até bom para você que está começando agora. Eu sei que o momento não é bom para ninguém, né? Mas agora você começando, você já tem o texto aqui na mão, aí você já coloca assim, ei, você sabia que Deus usou a mulher samaritana assim, tá na Bíblia, no texto tal. Aí você já pega aqui no WhatsApp e faz. E você pode utilizar a sua Bíblia. Eu, pelo menos, eu tenho o costume, bota a câmera aqui para o povo ver. Vê se pega aqui. Eu saí anotando tudo aqui. Eu estava na igreja, o pastor às vezes estava pregando, eu estava ali pegando, anotando, fazendo aqui, ó, o fundo da minha Bíblia toda anotada aqui, ó, as passagens, tudo. Eu estava estudando aqui, eu ficava marcando, eu ficava sempre fazendo os meus esboços. Por quê? Para que no momento que eu mais precisasse, eu tinha na Bíblia a ferramenta necessária para levar essa mensagem de amor. Hoje eu não preciso mais olhar para cá.
Por quê? Porque eu já usei tantos textos, já estudei tanto esses textos, que eles passaram a fazer parte da minha vida. Eles me servem de consolo, de esperança, e eles me servem também como uma ferramenta para levar um pouco mais além esse amor de Deus maravilhoso que mudou o meu viver, que vai mudar o seu, se não já mudou, né? E aí esses desafios que o pastor Wagner está passando hoje aqui, é só colocar em prática, pastor, que vai fazer grande diferença. Eu queria finalizar, pastor Ítalo, minha fala, dizendo o seguinte, que para fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos de Cristo. E esse é a nossa maior missão, é ensinar daquilo que eu aprendo. Então, ser discípulo de Cristo é ser um imitador dele. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é isso que o Senhor Jesus fala. Então, que nós possamos aprender do Senhor e que possamos reproduzir bondade, misericórdia, compaixão, assim como Jesus fez, que nós possamos fazer também. Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Querido Deus, que nós possamos ter a certeza do cuidado do Senhor por nós a cada dia. Isso. Do chamado para sermos e fazermos discípulos. Que possamos usar do nosso tempo, dos nossos talentos, do nosso recurso, para influenciar outras pessoas a conhecer o Evangelho salvífico de Cristo. Nos alegramos porque a Tua palavra entra na nossa casa e nós sentimos que estamos mais próximos do Senhor. Que possamos compartilhar dessa palavra, desse Evangelho, dessa alegria de conhecer mais de Jesus com outras pessoas. Que os nossos parentes, amigos e todos os nossos queridos possam junto conosco caminhar nos passos de Jesus. Continua conosco, que amanhã possamos voltar a conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Nos dá uma boa noite de descanso na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta na sua casa. Até lá.